É comum ouvir idosos dizerem que acordam entre 3 e 5 horas da manhã, quase sempre no mesmo horário, quase sempre sem motivo aparente. Para muitos, isso é apenas questão de idade. Para outros, um incômodo. Para alguns, até motivo de preocupação. Mas Padre Pio, que acompanhou espiritualmente inúmeras pessoas idosas, dizia algo surpreendente. A madrugada é a hora em que as almas mais experientes são visitadas por Deus. Não porque haja algo mágico no horário, mas porque o coração do idoso, mais silencioso, mais sensível, mais contemplativo, torna-se terreno fértil para graças especiais. O corpo pode estar cansado, mas a alma está desperta. E Padre Pio ensinava que, se o idoso aprender a usar espiritualmente esse despertar, ele pode transformar noites inquietas em momentos de cura, paz e intimidade com Deus. Esta não é apenas uma questão física ou médica, mas um chamado espiritual profundo que merece nossa atenção e compreensão. Ao longo deste vídeo, vamos revelar as 6 práticas que Padre Pio recomendaria para transformar esses despertares em graça e bênção divina. A sabedoria de Padre Pio sobre a vida espiritual dos idosos vem de décadas de direção espiritual e acompanhamento pastoral. Ele observou que muitos idosos que se queixavam de insônia ou despertares noturnos estavam, na verdade, sendo convidados por Deus para um relacionamento mais profundo e íntimo. Esses momentos de vigília involuntária podiam se tornar os mais preciosos da jornada espiritual de uma pessoa. O santo de Pietrelcina ensinava que a idade avançada não é o fim da missão espiritual, mas muitas vezes seu auge mais contemplativo e poderoso. Neste roteiro completo, vamos explorar cada uma das 6 práticas recomendadas por Padre Pio, fundamentadas na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica e nos próprios ensinamentos do Santo Capuchinho. Você aprenderá como transformar cada despertar noturno em um encontro com o divino. Como usar esses momentos para interceder pela família, como purificar a alma e como descansar sob a proteção dos anjos. Prepare seu coração para descobrir que o que parecia ser um incômodo pode ser, na verdade, um dos maiores presentes que Deus oferece na terceira idade. A primeira prática essencial que Padre Pio ensinava era reconhecer que o despertar pode ser um toque de Deus. Para o Santo Capuchinho, nada na vida espiritual acontece ao acaso, especialmente na vida de quem já caminhou muitos anos com o Senhor. A madrugada é silenciosa, pura, sem distrações, e Deus muitas vezes fala nesse silêncio profundo que a noite oferece. Os idosos acordam mais cedo por razões naturais, é verdade, mas Padre Pio ia além dessa explicação meramente física. Segundo seus ensinamentos, o coração do idoso está mais sensível às coisas de Deus, a mente está menos agitada pelas preocupações mundanas, a alma está mais madura e preparada para a contemplação. E o corpo já não exige tanto sono como na juventude. Essas condições criam um ambiente perfeito para que Deus visite a alma com graças especiais. Padre Pio costumava dizer aos seus filhos espirituais: Deus desperta a alma madura quando deseja conversar com ela. Esta frase revela uma compreensão profunda do relacionamento entre Deus e aqueles que chegaram à idade avançada. O Salmo 63, versículo 7, expressa perfeitamente essa realidade. Quando de madrugada medito em ti, pois foste o meu auxílio. O salmista reconhece que os momentos noturnos de vigília são oportunidades para recordar a bondade de Deus e aprofundar a comunhão com Ele. O Salmo 139, versículo 18, também fala dessa experiência. Quando acordo, ainda estou contigo. Essas passagens bíblicas confirmam que despertar na madrugada pode ser interpretado como um convite divino, não como um incômodo ou falha do corpo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2567, ensina que Deus chama o homem primeiro, sempre tomando a iniciativa no relacionamento de oração. Aplicando este ensinamento à situação dos idosos que despertam de madrugada, podemos entender que esses despertares são, frequentemente, a iniciativa de Deus chamando a alma para um momento de intimidade.
Padre Pio, em suas cartas e direção espiritual, repetidamente encorajava as pessoas a verem os acontecimentos aparentemente inconvenientes como possíveis toques da graça divina. Despertar entre 3 e 5 horas pode ser um convite, não um incômodo, um toque suave da graça pedindo atenção e resposta. A segunda prática recomendada por Padre Pio é fazer um ato de oferecimento imediato ao despertar, dizendo simplesmente: Jesus, estou aqui. Este gesto transforma o despertar em oração instantaneamente, sem exigir grandes esforços ou rituais elaborados. Não é preciso levantar da cama, acender luzes ou pronunciar longas orações decoradas. É apenas abrir o coração e reconhecer a presença de Deus naquele momento, oferecendo a vigília como um presente ao Senhor. O profeta Samuel nos ensina essa atitude fundamental de disponibilidade espiritual. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, encontramos a resposta perfeita do jovem Samuel quando Deus o chamou durante a noite. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Esta deve ser a postura do idoso que desperta na madrugada, reconhecer que Deus pode estar falando e dispor-se a escutar. Não é necessário entender imediatamente o que Deus quer comunicar, basta estar presente e aberto à sua voz. O Salmo 119, versículo 147, expressa essa prontidão espiritual. Levanto-me de madrugada e clamo por socorro. Na tua palavra está a minha esperança. O salmista não vê o despertar matinal como problema, mas como oportunidade de buscar a Deus com toda sinceridade. Padre Pio ensinava que muitos idosos recebem graças enormes nesses breves oferecimentos porque o coração está limpo de ambições mundanas e repleto de genuíno desejo de paz. A simplicidade dessa oração é sua maior força. O Catecismo, no parágrafo 2656, nos ensina sobre as diferentes formas de oração, enfatizando que a oração não precisa ser complicada ou longa para ser eficaz. Uma breve jaculatória, um suspiro do coração, um simples reconhecimento da presença de Deus, tudo isso constitui autêntica oração. Padre Pio, em sua direção espiritual transmitida pelos seus filhos espirituais, constantemente encorajava as pessoas a fazerem pequenos atos de oferecimento ao longo do dia. Para os idosos que despertam de madrugada, esse breve "Jesus, estou aqui" pode se tornar a oração mais poderosa da jornada espiritual, abrindo o coração para tudo o que Deus deseja comunicar naquele silêncio sagrado. A terceira prática essencial ensinada por Padre Pio é rezar pelos filhos e netos durante esses despertares noturnos, pois a oração da madrugada tem força especial. O santo capuchinho tinha profunda convicção de que a oração dos idosos é um escudo protetor para toda a família. Ele acreditava firmemente que a madrugada é o momento mais poderoso para interceder, quando a alma está em seu estado mais puro e contemplativo, longe das distrações e preocupações que ocupam o dia. Nesta hora silenciosa, a oração se torna mais pura, mais profunda, mais silenciosa, enfrenta menos distrações externas e internas e sobe ao céu com mais suavidade e intensidade. Padre Pio recomendava explicitamente aos idosos: rezem pelos seus filhos e netos quando acordarem antes do amanhecer, porque Deus escuta com ternura especial essa oração. Esta não era apenas uma sugestão pastoral bonita, mas uma convicção profunda, baseada em sua própria experiência de oração e nas graças que testemunhou na vida daqueles que seguiram este conselho. A Sagrada Escritura oferece fundamento sólido para esta prática de intercessão familiar. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, vemos o patriarca oferecendo sacrifícios por seus filhos de madrugada. Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Esta passagem revela que a preocupação piedosa pelos filhos, expressa em oração e oferecimento a Deus, é uma prática antiga e abençoada. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos assegura: a oração do justo tem grande poder. Os idosos, purificados por anos de vida e sofrimento, têm uma justiça especial aos olhos de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2634, ensina especificamente sobre a oração de intercessão.
mostrando que interceder pelos outros é uma das formas mais elevadas de caridade cristã. Quando um avô ou avó reza na madrugada por seus descendentes, está exercendo um sacerdócio familiar de imenso valor. Padre Pio ensinava que estas súplicas simples, como Senhor, guarda meus filhos, Jesus, ilumina meus netos, ou protege minha família, são verdadeiras joias diante de Deus. A brevidade dessas orações não diminui seu poder, ao contrário, sua simplicidade permite que sejam repetidas com frequência e sinceridade, criando um manto de proteção espiritual sobre toda a família. A quarta prática ensinada por Padre Pio é usar a madrugada para pedir perdão e purificar a alma através de oração simples que cura. A madrugada é também hora de curar o coração das feridas acumuladas ao longo de uma vida inteira. Muitas dores que o idoso carrega, como culpas antigas, arrependimentos profundos, saudades que machucam e lembranças difíceis de eventos passados, emergem durante a noite quando a mente está livre das ocupações diárias e o coração fica mais vulnerável. Padre Pio recomendava especificamente: se acordar com tristeza, peça perdão a Deus, pois a dor se dissolverá sob a luz da misericórdia divina. O santo capuchinho sabia por experiência própria e pela direção de inúmeras almas que o peso da culpa e do remorso pode ser particularmente opressivo na solidão da noite. Mas ele também sabia que essas horas silenciosas são o momento perfeito para buscar a cura e a reconciliação com Deus. A escuridão da noite pode ser iluminada pela luz do perdão divino. O Salmo 51, conhecido como Miserere, é a oração perfeita para esses momentos. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga minha culpa. Lava-me de toda culpa e purifica-me do meu pecado. Esta oração ancestral do rei Davi expressa perfeitamente o clamor da alma que busca purificação e renovação. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nos dá uma promessa maravilhosa. Se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Padre Pio sugeria orações simples, mas poderosas para esses momentos noturnos. Jesus misericordioso, lava meu coração. Senhor, cura minha memória. Perdoa-me, dá-me paz. Essas palavras breves agem como bálsamo na alma envelhecida, trazendo alívio e conforto imediatos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1435, ensina sobre a conversão interior como um movimento do coração que deve ser contínuo ao longo de toda a vida. Para os idosos, esses momentos de madrugada podem se tornar oportunidades preciosas de conversão contínua, de aprofundamento na humildade e na confiança na misericórdia divina. A quinta prática recomendada por Padre Pio é fazer um pequeno ato de oferta pela humanidade sofredora, transformando as próprias dores e limitações em instrumentos de amor redentor. Os sofrimentos do idoso, sejam dores físicas do corpo envelhecido, insônia persistente, limitações de mobilidade ou solidão, podem se tornar preciosos instrumentos de salvação para outros. Esta é uma das verdades mais profundas e consoladoras da espiritualidade católica. Nenhum sofrimento precisa ser desperdiçado quando oferecido em união com Cristo. Padre Pio vivia essa realidade profundamente em sua própria carne, carregando os estigmas da paixão de Cristo por 50 anos. Ele dizia que oferecer o sofrimento salva almas que talvez jamais conheceremos nesta vida. Esta convicção não era mera teoria teológica, mas experiência vivida e testemunhada. O santo encorajava especialmente os idosos a não verem suas dores como inúteis ou sem sentido, mas como oportunidades de participar da obra redentora de Cristo. Cada dor pode ser moeda de ouro no tesouro celestial. A carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, oferece o fundamento bíblico para esta prática. Completo em minha carne o que falta às tribulações de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. São Paulo não está dizendo que o sacrifício de Cristo foi insuficiente, mas que os membros do corpo de Cristo participam de sua obra redentora através de seus próprios sofrimentos unidos aos dele.
A carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos exorta a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Padre Pio ensinava a fazer oferecimentos simples e diretos. Acordou com dor? Ofereça. Acordou cansado? Ofereça. Acordou inquieto? Ofereça. A fórmula é simples. Jesus, uno minha pequena dor à vossa cruz. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1508, explica o sentido redentor do sofrimento, mostrando que aqueles que sofrem podem se tornar colaboradores na obra salvífica de Cristo. O idoso que transforma a dor em amor se torna luz invisível para o mundo, fonte de graças para pessoas que nunca conheceu e nunca conhecerá nesta terra. Essa é uma missão nobilíssima que dá sentido profundo aos anos finais da vida. A sexta e última prática ensinada por Padre Pio é voltar a dormir sob a proteção do anjo da guarda, entregando-se com confiança ao cuidado celestial. Se depois da oração, da intercessão, do perdão e do oferecimento vier novamente o sono, o idoso deve permitir-se voltar a dormir com serenidade e paz. Padre Pio tinha profunda e conhecida devoção aos anjos da guarda e ensinava a conversar com o próprio anjo protetor antes de dormir novamente, criando um ambiente espiritual de segurança e tranquilidade. A oração que Padre Pio recomendava era simples e direta: Santo anjo, vela sobre mim. Essa breve invocação estabelece uma conexão consciente com o protetor celestial que Deus designou para cada pessoa desde o nascimento até a morte. O santo capuchinho dizia que muitos ataques noturnos, inquietações inexplicáveis, medos irracionais e insônias persistentes diminuem significativamente quando o idoso se entrega com confiança ao cuidado vigilante do anjo da guarda. A alma volta a repousar com doçura verdadeira, e o despertar que parecia um problema se transforma em bênção. O Salmo 91, versículo 11, nos dá a promessa divina sobre a proteção angelical. Pois aos seus anjos Deus dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Esta proteção não cessa durante a noite. Ao contrário, os anjos vigiam com especial cuidado durante as horas vulneráveis do sono. A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, descreve os anjos como espíritos servidores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 336, ensina que, desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção e intercessão dos anjos. Esta verdade é particularmente consoladora para os idosos, que muitas vezes enfrentam a noite com medo da solidão, da doença ou da própria morte. Padre Pio mantinha correspondência com seu anjo da guarda e encorajava outros a fazerem o mesmo. Em suas cartas e ensinamentos, ele insistia que a amizade com o anjo da guarda não é superstição infantil, mas relacionamento espiritual autêntico e profundamente católico. Quando o idoso entrega conscientemente a noite ao cuidado do anjo, 3 coisas acontecem. Primeiro, a ansiedade diminui porque há confiança de que alguém está vigiando. Segundo, o sono se torna mais reparador porque a alma repousa em paz. Terceiro, os despertares noturnos, quando ocorrem, são menos perturbadores porque há consciência da companhia celestial. Padre Pio ensinava que o anjo da guarda é o companheiro mais fiel que qualquer pessoa tem nesta vida, mais próximo que qualquer amigo humano, mais dedicado que qualquer familiar. Padre Pio ensinava que o anjo da guarda é o companheiro mais fiel que qualquer pessoa tem nesta vida, mais próximo que qualquer amigo humano, mais dedicado que qualquer familiar. Cultivar essa amizade através de breves invocações durante a noite transforma completamente a experiência do sono e do despertar. Agora, vamos sintetizar a sabedoria de Padre Pio sobre os despertaros noturnos dos idosos e compreender o quadro completo dessa espiritualidade da madrugada. Acordar entre 3 e 5 horas é, para muitos idosos, muito mais do que consequência natural do envelhecimento ou sintoma médico a ser tratado. É um chamado silencioso da graça divina, um convite para aprofundar o relacionamento com Deus nos anos finais da vida terrena. Padre Pio ensinava que a alma madura tem missões especiais que só podem ser cumpridas nessa fase da vida.
Essas missões incluem interceder pela família e pelo mundo, agradecer a Deus pelas bênçãos de uma vida inteira, oferecer os sofrimentos pela salvação das almas, escutar a voz de Deus no silêncio da madrugada, purificar o coração através do arrependimento e do perdão e repousar em Deus com confiança absoluta. Cada uma dessas 6 práticas que Padre Pio recomendaria, reconhecer o toque de Deus, oferecer um momento ao Senhor, interceder pela família, pedir perdão, oferecer as dores e entregar-se ao anjo da guarda, transforma a experiência noturna de incômodo em oportunidade de santificação. Se você, querido idoso que nos assiste, ou você que cuida de um idoso querido, aprender e praticar essas 6 atitudes espirituais, a madrugada se tornará um lugar sagrado em sua vida. Não mais um período de inquietação ou frustração, mas um santuário de encontro com o divino. Padre Pio sabia por experiência própria que os anos finais da vida não são declínio espiritual, mas podem ser o auge da jornada contemplativa. A mobilidade física pode diminuir, a memória pode fraquejar, as forças podem enfraquecer, mas a capacidade de amar a Deus e de interceder pelos outros pode crescer exponencialmente. Sua vida, mesmo na idade avançada, mesmo com todas as limitações do corpo, pode continuar frutificando abundantemente para Deus. O idoso que reza, que oferece, que intercede, que perdoa, que confia, esse idoso transforma a noite em luz para si mesmo e para incontáveis outras almas. O céu se abre para ele com alegria, os anjos se aproximam com reverência. E Deus Pai olha com ternura especial para aquele filho ou filha que chegou ao fim da jornada terrena com o coração ainda ardendo de amor. Vamos refletir sobre o impacto prático dessas 6 práticas na vida cotidiana do idoso e de sua família. Quando um avô ou avó adota essa espiritualidade da madrugada ensinada por Padre Pio, toda a dinâmica familiar pode se transformar. Em vez de ver o idoso apenas como alguém que precisa de cuidados, a família pode reconhecer nele um intercessor poderoso, um sacerdote doméstico que, nas horas silenciosas da noite, mantém vigilância espiritual sobre todos. Quantas graças chegam a uma família através das orações noturnas dos avós? Graças que nunca serão totalmente conhecidas nesta vida. Os filhos e netos podem encontrar conforto em saber que, enquanto dormem, alguém vela por eles em oração. Os desafios que enfrentam no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, nas decisões importantes, tudo isso pode ser levado diante de Deus pelas mãos enrugadas, mas poderosas dos intercessores idosos. Padre Pio via os avós orantes como torres de vigia espiritual, sentinelas que alertam sobre perigos invisíveis e invocam proteção divina sobre os seus. Esta não é função menor ou secundária, mas ministério de altíssima importância no plano de Deus. Para o próprio idoso, essa transformação de perspectiva sobre os despertares noturnos pode trazer imenso alívio e paz. Em vez de lutar contra a insônia, lamentando-se por não conseguir dormir, ele aprende a fluir com o ritmo que Deus estabelece. Há liberdade nessa aceitação, há paz em reconhecer que talvez Deus tenha um propósito naquele despertar. Mesmo que o corpo esteja cansado, a alma pode estar sendo convidada para algo maior. E quando o idoso responde a esse convite com as práticas simples ensinadas por Padre Pio, a qualidade de toda a sua vida espiritual se eleva. Além disso, esta espiritualidade da madrugada oferece dignidade e propósito aos anos finais da vida. Nossa cultura frequentemente marginaliza os idosos, vendo-os como improdutivos ou irrelevantes. Mas na perspectiva de Padre Pio, o idoso que ora é dos membros mais valiosos da comunidade, alguém que contribui de maneira invisível, mas real para o bem comum. Seu trabalho é espiritual, sua produtividade é medida em orações e oferecimentos, e seu valor é imenso aos olhos de Deus. Esta compreensão pode transformar não apenas como o idoso vê a si mesmo, mas como toda a sociedade valoriza a terceira idade. Vamos considerar também os aspectos teológicos profundos desta espiritualidade noturna ensinada por Padre Pio. A tradição cristã sempre valorizou a vigilância espiritual, especialmente as vigílias noturnas de oração.
Os monges, ao longo dos séculos, praticaram o ofício divino em horas específicas da noite, reconhecendo que a oração noturna tem qualidade única. Os despertares naturais dos idosos entre 3 e 5 horas se assemelham a essa antiga prática monástica, tornando cada lar com um idoso orante em um pequeno mosteiro. A teologia do sofrimento redentor, tão central no ensinamento de Padre Pio, encontra aplicação especial na vida dos idosos. São João Paulo II, em sua carta apostólica Salvifici Doloris, sobre o sentido cristão do sofrimento humano, explora como o sofrimento unido ao de Cristo adquire poder salvífico. Os idosos, que frequentemente experimentam diversos tipos de sofrimento físico, emocional e espiritual, têm oportunidade única de participar da obra redentora de Cristo. Cada dor oferecida se torna semente de graça para o mundo. A doutrina da comunhão dos santos também ilumina essa prática. O catecismo ensina que existe solidariedade profunda entre todos os membros do corpo de Cristo, vivos e mortos. Quando um idoso ora de madrugada, ele não está sozinho. Está unido a todos os santos do céu, a todas as almas do purgatório e a todos os fiéis na terra. Sua pequena oração se une ao grande coro de adoração que sobe continuamente ao trono de Deus. Padre Pio tinha aguda consciência dessa comunhão e encorajava as pessoas a rezarem sempre conscientes dessa união mística. A escatologia cristã, a reflexão sobre as últimas coisas, também se relaciona com essa espiritualidade da madrugada. Os idosos estão, naturalmente, mais próximos da passagem desta vida para a eternidade. Os despertares noturnos podem ser preparação inconsciente para aquele despertar final na presença de Deus. Ao aprender a entregar cada noite a Deus, ao praticar a confiança e o abandono, o idoso se prepara para a entrega final da morte. Padre Pio via a morte não como inimigo aterrorizante, mas como irmã que conduz à casa do Pai. Essa perspectiva transforma completamente a experiência do envelhecimento. Agora, consideremos alguns testemunhos e exemplos práticos de como essas 6 práticas transformaram vidas reais. Embora não possamos citar casos específicos documentados de Padre Pio neste contexto, a tradição espiritual católica está repleta de exemplos de santos e pessoas comuns que descobriram o poder da oração noturna na idade avançada. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, passou incontáveis noites em vigília orante por seu filho perdido, e suas lágrimas e orações eventualmente conquistaram a conversão dele. Muitos filhos espirituais de Padre Pio testemunharam sobre como o conselho do santo para transformar insônia em oração mudou radicalmente suas vidas. Idosas que antes tomavam medicamentos para dormir descobriram que, ao adotar uma atitude espiritual diante dos despertares, a ansiedade diminuía e o sono melhorava naturalmente. A paz interior que vem de saber que se está cumprindo uma missão, mesmo deitado na cama de madrugada, é remédio poderoso para a alma e, consequentemente, para o corpo. Famílias inteiras relataram mudanças surpreendentes quando um avô ou avó começou a praticar essa espiritualidade da madrugada. Filhos que estavam afastados da fé voltaram à igreja. Netos que enfrentavam vícios encontraram libertação. Situações aparentemente impossíveis se resolveram de maneiras inesperadas. Essas graças foram atribuídas às orações fiéis do intercessor idoso, que, nas horas silenciosas, levantava as mãos como Moisés, sustentando espiritualmente sua família. O poder da oração perseverante é incalculável e frequentemente se manifesta de formas que só a eternidade revelará plenamente. Além disso, a prática dessas 6 atitudes espirituais frequentemente leva a um aprofundamento geral da vida de oração do idoso. Quem começa oferecendo apenas os despertares noturnos, logo descobre que quer oferecer todo o dia. Quem aprende a interceder de madrugada pela família, logo expande sua intercessão para incluir vizinhos, a igreja, o mundo inteiro. Quem experimenta o poder do perdão noturno, desenvolve sede de reconciliação em todas as áreas da vida. Padre Pio sabia que pequenas práticas espirituais, quando feitas com amor e constância, têm poder de transformar completamente uma alma. Vamos refletir agora sobre como começar a implementar essas práticas de maneira gradual e sustentável.
Padre Pio sempre foi pastor realista e compassivo, nunca exigindo que as pessoas fizessem tudo de uma vez ou alcançassem perfeição imediata. Para o idoso que deseja adotar essa espiritualidade da madrugada, o conselho seria começar com simplicidade. Na próxima vez que acordar entre 3 e 5 horas, simplesmente sussurre: Jesus, estou aqui. Não precisa fazer mais nada no primeiro dia. Apenas esse reconhecimento da presença de Deus já é transformador. Depois de alguns dias praticando esse oferecimento simples, pode-se adicionar uma breve oração pelos filhos ou netos. Não precisa ser elaborada. Senhor, abençoa a minha família. É suficiente. O importante não é a quantidade de palavras, mas a sinceridade do coração. Padre Pio valorizava mais uma oração curta e sincera do que longas devoções feitas mecanicamente. Com o tempo, à medida que essa prática se torna natural, pode-se adicionar os outros elementos: o pedido de perdão, a oferta das dores, a invocação ao anjo da guarda. É importante também não se preocupar se alguns dias a prática for esquecida ou não parecer tão fervorosa. Padre Pio ensinava que Deus não exige perfeição, mas sinceridade e perseverança. Se uma noite o sono voltar imediatamente após acordar, sem que haja tempo para a oração, agradeça a Deus pelo descanso. Se em outra noite a oração parecer seca ou difícil, ofereça essa dificuldade mesma. O que importa é a intenção do coração de buscar a Deus e de transformar os despertares em momentos de graça. Para os familiares de idosos, há também um papel importante a desempenhar. Conversem com seus avós ou pais idosos sobre essa espiritualidade da madrugada. Compartilhem este vídeo com eles. Incentivem-os e agradeçam-lhes por suas orações. Deixem que saibam que as vigílias noturnas deles não são inúteis, mas preciosas. Quando um idoso sabe que sua família valoriza e conta com suas orações, isso lhe dá renovado senso de propósito e dignidade. Podem até combinar intenções específicas de oração, criando belo laço espiritual entre as gerações. Finalmente, consideremos a recompensa eterna prometida àqueles que perseveram nessa vida de oração e oferecimento. Padre Pio tinha a visão clara do céu e frequentemente falava sobre a alegria que aguarda os fiéis. Para o idoso que transforma seus despertares noturnos em vigílias de amor, que oferece suas dores pela salvação das almas, que intercede fielmente pela família, que busca purificação constante, que confia nos anjos e em Deus, para este idoso, a passagem desta vida para a próxima será como o despertar final na casa do Pai, onde não haverá mais noite, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. O Apocalipse de São João descreve a glória do céu onde os servos de Deus o adoram dia e noite em seu templo. Aqueles que praticaram a vigília orante nesta terra estarão perfeitamente preparados para a adoração eterna. Cada noite de oração foi ensaio para a liturgia celestial. Cada oferecimento de dor foi tesouro acumulado no céu. Cada intercessão pela família preparou um lugar maior na casa do Pai. Nada se perde, tudo é contado, toda lágrima é recolhida, toda oração é ouvida. Padre Pio costumava dizer que se pudéssemos ver a recompensa que Deus prepara para aqueles que o amam, não conseguiríamos suportar a alegria. Para os idosos que fielmente transformam suas noites em oração, essa recompensa será particularmente doce. Eles ouvirão as palavras que todo o coração deseja: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Então, compreenderão plenamente que cada despertar noturno, cada dor oferecida, cada oração sussurrada, tudo teve propósito eterno e contribuiu para a salvação de muitas almas. Concluindo esta reflexão sobre a sabedoria de Padre Pio para os idosos que acordam entre 3 e 5 horas da manhã, renovamos o convite para que cada pessoa, especialmente aqueles na terceira idade, veja esses momentos noturnos não como incômodos, mas como visitações da graça. O corpo pode estar envelhecendo, mas a alma está amadurecendo para a eternidade. As mãos podem tremer, mas a oração que elas sustentam é forte. A memória pode falhar para coisas do dia a dia, mas o coração se lembra perfeitamente de como clamar a Deus.
Que cada despertar seu seja encontro com o divino, luz que dissipa as trevas do medo e da solidão e paz que ultrapassa todo entendimento. Que você, querido idoso, descubra a missão gloriosa que Deus lhe confiou para estes anos: ser intercessor, ser ofertante, ser contemplativo. As mãos podem tremer, mas a oração que elas sustentam é forte. A memória pode falhar para coisas do dia a dia, mas o coração se lembra perfeitamente de como clamar a Deus. Que cada despertar seu seja encontro com o divino, luz que dissipa as trevas do medo e da solidão e paz que ultrapassa todo entendimento. Que você, querido idoso, descubra a missão gloriosa que Deus lhe confiou para estes anos finais: ser intercessor, ser ofertante, ser contemplativo. Ser amigo de Deus nas horas silenciosas quando o mundo dorme. Sua vida não perdeu sentido, não se tornou inútil, não deixou de importar. Ao contrário, você está sendo preparado para a maior aventura de todas: o encontro face a face com aquele que você amou e serviu durante toda a vida. E para aqueles que cuidam de idosos ou que têm pais e avós nessa fase da vida, reconheçam neles tesouros espirituais inestimáveis. Valorizem suas orações, incentivem sua vida espiritual, criem condições para que possam viver essa espiritualidade da madrugada com paz e tranquilidade. Um lar com um idoso orante é um lar abençoado, protegido, coberto pela graça. As orações noturnas de um avô ou avó podem estar sustentando toda a família de maneiras que vocês nunca imaginaram. Que o exemplo e os ensinamentos de Padre Pio continuem iluminando nosso caminho, mostrando-nos que santidade não é questão de idade, mas de amor. Que possamos todos, jovens e idosos, aprender a transformar cada momento, especialmente os aparentemente improdutivos ou inconvenientes, em oportunidades de crescimento espiritual e de serviço ao reino de Deus. E que, no final de nossas vidas, possamos apresentar a Deus não apenas longos anos vividos, mas vidas bem vividas, repletas de amor, oração, oferecimento e abandono confiante em sua vontade. Terminamos com um mantra que sintetiza toda essa espiritualidade: Senhor, que cada despertar meu seja encontro, luz e paz. Que esta seja a oração de todo idoso ao abrir os olhos nas horas silenciosas da madrugada. Que seja também a oração de todos nós, em qualquer idade, ao despertar cada dia para uma nova oportunidade de amar e servir. Pois é no encontro com Deus que encontramos nossa verdadeira identidade. É na sua luz que vemos a luz, e é na sua paz que nosso coração finalmente descansa. Que Padre Pio interceda por todos nós, especialmente pelos idosos, para que vivamos com fidelidade até o último suspiro e despertemos, finalmente, na eternidade bem-aventurada. Amém.